Olá, estamos em mais um episódio do nosso programa Com Saúde. Podcasts temáticos têm trazido para vocês assuntos de grande relevância social. Nós já debatemos tuberculose, hepatites, PrEP e PEP, HIV, AIDS. E hoje nós vamos conversar sobre o álcool e outras drogas. Um cenário bastante desafiador para a saúde pública, para os agentes de saúde, mas também para os agentes sociais, para todos os envolvidos, para todas as pessoas envolvidas no terceiro setor que atuam diretamente, também com pessoas que fazem uso excessivo de álcool e outras drogas. Nós sabemos, e é de conhecimento de toda a população, que o uso excessivo de álcool e drogas pode, muitas vezes, confundir a tomada de decisões. Pode também acarretar impactos na saúde, trazendo, por exemplo, as hepatites. A nossa conversa de hoje é com a Cláudia Maria Possente. Eu errei, né, Cláudia? Cláudia Maria Antonelli Possente. Isso. Ela é assistente social e presidente da Casa Dia de Piracicaba. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Carol. Cláudia, conta um pouquinho para nós, antes da gente começar, da sua trajetória profissional e do trabalho que você desenvolve nessa entidade do terceiro setor tão respeitada e tão necessária para a nossa cidade de Piracicaba. Eu comecei na Casa Dia 16 anos atrás, como voluntária, na parte financeira, na parte administrativa. E hoje, aí passado algum tempo, eu senti a necessidade de estar fazendo o serviço social, porque eu vi que aquilo era o que eu queria, que eu amava fazer. Então, hoje eu sou assistente social também, né? E luto pelos direitos de todos os dependentes químicos. Então, já fazem 16 anos que eu estou lá fazendo esse trabalho, lutando por essa batalha que, assim, é muito difícil. Muito, muito difícil mesmo, porque a gente, né, o dependente químico ainda sofre muito preconceito, então a luta é grande, é diária, tanto a luta deles contra as drogas, né, o álcool e as drogas, e quanto a gente no terceiro setor para estar mantendo uma instituição funcionando e fazendo o melhor para eles, né? Cláudia, é importante a gente falar sobre o preconceito. É importante também nós trazermos para a sociedade o trabalho que casas como a que você está à frente como presidente desempenha. A Casa Dia hoje desempenha que tipo de trabalho, se você puder contar um pouco mais de detalhes para nós? Nós fazemos a internação voluntária, então nós trabalhamos em cima dos 12 passos de narcóticos e alcoólicos anônimos, onde a gente vai passar no período de 6 meses que eles têm de internação, né? Tudo sobre a doença dele, né? Porque o dependente químico, ele é portador de uma doença. Então, ele vai ter esse preparo de como ele lidar com essa doença quando ele sair e voltar na ressocialização, tanto da sociedade quanto familiar, porque muitos nesse período de uso, muitos perdem sua família, né, esposa, pai, filhos, né, e alguns a gente consegue reinserir de novo na família e outros a gente não consegue, mas a gente tenta reinserir ele na sociedade. Então, durante esse período de 6 meses, a gente faz esse trabalho. Então, a gente tem um psicólogo que faz o atendimento individual de cada um deles. Eles têm as reuniões de 12 passos, onde ele vai aprender sobre a doença e como lidar com ela. E como lidar com ela fora de lá também, que é a fase mais difícil, né? Porque enquanto está lá dentro, não vai nem beber e não vai usar droga. Então, fica tudo mais fácil, né? Na rua vai ser o período mais difícil. Então, a gente vai estar ensinando ele a ter essa preparação. Cláudia, hoje saiu uma notícia na imprensa que mais de 60% dos brasileiros é a favor de que se taxe, se coloque impostos maiores nas bebidas alcoólicas, por exemplo. Em contrapartida, nós sabemos que o uso de bebida alcoólica, o cigarro eletrônico e até mesmo as drogas mais
no dia a dia que a gente ouve falar, como a cocaína, o crack e agora as drogas sintéticas, Sim. elas são muito acessíveis para os jovens. Eu queria ouvir de você, com toda essa sua experiência como assistente social e presidente da Casa Dia de Piracicaba, qual é o momento que familiares e amigos podem começar a perceber que o uso do álcool ou que aquele familiar e aquele amigo está se tornando um consumidor, um dependente de drogas? Tá. O álcool, ele passa a ser... Geralmente, assim, a gente costuma falar que o alcoólatra ele começa a ser considerado o alcoólatra perante a sociedade e a família depois dos 200. Porque o alcoólatra ele ainda consegue, na grande maioria das vezes, beber e construir uma vida. Né? Então, a gente tem uma procura maior quando eles passam já dos 50 ou até mesmo dos 60 anos. E ainda assim, eles não admitem que são alcoólatras, né? Eles acham que eles têm o controle. Como que você vai perceber? É aquela pessoa que ele já não consegue mais ficar nem um dia sem beber. Uhum. Se ele está sem beber, ele vai ter uma tremedeira, ele pode ter até convulsão, ele tem delírios. Então, a bebida é um pouco mais fácil, assim, nesse sentido. E ele vai beber todos os dias. Uhum. E mesmo ele estando embriagado, mesmo ele estando bêbado, ele vai achar que ele não está. Então, vai ser o momento que ele começa a ser agressivo com os familiares, com os amigos, né? Geralmente, eles não deixam de trabalhar, por exemplo. Por quê? Ele leva ali na bolsa, né, uma garrafinha de cachaça. Uhum. E no intervalo, ele toma um golinho, aquela tremedeira ele não vai ter abstinência diária. Então, ele só vai beber a hora que ele chegar na casa dele ou a hora que ele passar no bar. Então, agora a droga. Os comportamentos que a família vai perceber. Ele vai começar a se distanciar, começa a ficar mais agressivo, depressivo. Ele começa a ter alterações no humor, alguns até alterações físicas, né? Dependendo da droga que ele estiver usando. Né? Existem drogas que ele não vai ter uma deficiência física, porque ele, por exemplo, se ele fumar uma maconha, ele vai chegar em casa, ele vai comer normal. A família não vai perceber. Uhum. Vai perceber um olho vermelho. Uhum. Mas se ele usar uma cocaína, um crack, ele não vai ter fome. Então, já vai ter uma mudança também no físico. E o emocional é o que mais aparece. Uhum. É o principal. É isso que eu queria te perguntar. Como o uso dessas substâncias, as drogas em geral, Cláudia, e do álcool também, como é o impacto na saúde física, no rendimento, na produtividade, na caminhada, subir escada, ir no supermercado, atividades triviais. Uhum. E também o rendimento mental, o foco, o ânimo, o astral. Essas drogas impactam a saúde física e mental? Sim, com certeza. O álcool, ele traz bastante problema com a saúde, né? Tanto mental quanto comportamental, né? Ele desenvolve muitos tipos de doença. A cirrose hepática, vários tipos de câncer, como câncer de boca, câncer de fígado, de intestino. Na mulher, é o câncer de mama. Então, existe uma probabilidade maior de ter esse tipo de problema. Além disso, tem os tremores, as alucinações, as convulsões, né? E até mesmo os acidentes de trânsito, né? Uhum. Que causam lesões não só a eles, né? Mas a outras pessoas também. Uhum. Então, o álcool, são mais esses problemas que eles causam. Uhum. A droga, ela já é uma... como eu vou falar? É depressiva. Então, a pessoa ela vai ter alteração de humor, ela vai ter uma depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de conduta, uma hiperatividade, dependendo da droga que ele vai estar usando. E muitas delas, através do seu uso abusivo, ela traz consigo comorbidades, como a esquizofrenia, o transtorno bipolar,
o transtorno de comportamento, o transtorno pânico de também? personalidade também. A droga ela pode estar... ela aflora esses tipos de doenças mentais. Eu queria te perguntar também, Cláudia, por gentileza, você que está sempre em contato com dependentes, a gente pode chamar a palavra de dependentes? Sim, sim. Tem diferença da dependência de álcool e da dependência de drogas? Existe diferença, como a gente já falou, né? O álcool não parece, mas é a droga que mais mata no mundo. Né? Quando você perguntar para alguém, você vai dar uma palestra numa escola, as crianças, você pergunta, todo mundo fala é o crack. Não, é o álcool. Porque é uma droga lícita, né? Então, qualquer um compra Mais que o em qualquer cigarro, lugar. Cláudia? Mas ela é em primeiro lugar. O álcool em O primeiro álcool lugar. é em primeiro lugar. Então, o consumo dela como hoje a gente vê adolescentes, né? A gente já teve procuras de mães com crianças de 7 anos fazendo uso. Nossa. Né? Então, agora, a droga, ela é um pouco diferente, né? Nesse sentido, assim, de... Me perdi. Você estava me falando da diferença dos sintomas. Dos sintomas. E você isso. também estava me falando agora há pouco como a dependência é diferente para álcool e para drogas. Sim, é isso. Então, a droga, ela tem essas mudanças de comportamentos, né, que a gente colocou, mas ele consegue até ficar... A recuperação, portanto, assim, numa casa de recuperação, é muito mais fácil a gente receber uma pessoa que usa droga do que uma pessoa que usa álcool. É muito mais fácil... Por conta da licitude do álcool, fica da banalização de que você acha que é possível superar mais facilmente? Não, o álcool é muito mais difícil a recuperação. Nossa. A droga, ninguém tem ele sente a vontade de usar, mas ele não tem, não demonstra aquela falta dela, é a vontade de usar. Agora, o álcool, a pessoa tem o tremelining, a pessoa tem alucinação, a pessoa tem convulsão. Já tivemos casos da pessoa ficar 6 meses bêbada dentro da instituição bebendo água. Nossa. Ele bebia um copo d'água, ele estava bebendo um copo de cachaça. Você tinha que segurar ele porque ele caía. Então, a recuperação do álcool é muito mais difícil do que da droga. É muito mais difícil. E você trabalha, Cláudia, diretamente com dependentes de álcool e drogas, e normalmente ambos têm o comportamento, as relações já bem turbulentas. Sim, sim. Né? Porque é esse o efeito do álcool e das outras drogas. Exato. Ele impacta diretamente as relações sociais. Sim. Relações profissionais e sociais. Sim, né? Rapidamente, sim. né, Rápido. Eles deixam de, né, os mais jovens deixam de estudar, deixam de trabalhar. Então, e a família é sempre em último lugar. Então, afeta socialmente. E, contrapartida, ainda temos também a problemática daqueles que a família já não ajuda mais ou que ele não tem algo para estar trocando com a droga, ele acaba cometendo delitos, né? Já Então entra no ainda crime, tem né? isso também, né? Ainda tem esse lado. Ô, Cláudia, hoje, já que você trabalha diretamente na recuperação desses dependentes químicos, traz para a gente algumas estratégias eficazes para lidar com essa pressão social, esse estigma em que envolve, né, os dependentes de álcool e dependentes de droga. Que estratégia a gente tem para driblar essa pressão social, esse estigma? Então, eu acho que o mais difícil hoje que a gente percebe é que ainda não é visto como uma doença. Então, é visto como uma pessoa, né, um sem vergonha, um bandido, um ladrão. Não é visto como uma doença. Então, para mim, né, Cláudia, esse é o ponto-chave. Desmistificar esse assunto, abordando pelo aspecto da saúde, que é uma doença. E que ela tem que ser tratada. E não só o dependente químico, mas todos que estão à sua volta. Porque o dependente químico ele é um dependente e as pessoas que estão à sua volta são codependentes.
Então, eles também são pessoas doentes. Né? Então, porque contamina o seio familiar e as relações profissionais, exatamente, inclusive. Então, eu acho, eu sinto isso em tudo que a gente vai fazer. Quando a gente vai fazer qualquer coisa para um dependente químico, e você chega e fala que é comprovado mundialmente pela Organização Mundial da Saúde, que ela é uma doença progressiva, incurável e fatal. Então, a sociedade não vê isso, porque ela não sabe. Então, isso eu acho a parte mais difícil. Agora, como fazer isso? Essa é uma pergunta difícil. Como fazer isso se não temos políticas públicas para isso hoje? Não temos. Então, é uma parte bem difícil disso. Iniciaríamos conversando com a população e trazendo à tona o problema de saúde pública. Sim, porque mesmo na TV, você vê, né, fala da Cracolândia, porque estão lá, estão roubando, estão saqueando as coisas, mas nunca é falado que eles têm uma doença. Sim. Nunca é falado a dependência química como uma doença. Você, dentro da sua formação, da sua atuação e experiência, você trata essa maneira, essa abordagem de que, por exemplo, quando você cita a Cracolândia, que eles estão além dos seus desejos, das suas iniciativas, que eles não respondem por si próprios? Enquanto estão no uso, sim, com certeza. Porque ela é uma doença progressiva. Então, assim, eles estão ali num grau que eles não veem outra possibilidade. Né? A possibilidade deles é usar. Então, teríamos que olhar sobre o aspecto de, na contrapartida do que a Casa Dia faz. Você recebe voluntariamente, mas Sim. quando se trata da Cracolândia, a solução é uma internação compulsória. Então, Porque eles estão numa fase que eles não respondem, eles não têm sanidade para escolher. E estão sofrendo ali. sim. Eles estão sofrendo, porque o uso contínuo faz com que não beba água, não procure exames, se submeta a relações sexuais sem preservativo. Exato. Estão adoecendo, doenças derivadas do álcool e drogas. Sim. É um assunto polêmico, Cláudia. Muito. É um assunto polêmico, mas se a gente enxergar de que eles não estão respondendo por si só, né, envolvidos com álcool e drogas, não conseguem tomar as atitudes e tomar a frente das suas vidas e tomar decisão. Exatamente. Vai ter que se pensar sobre isso, né? Uma abordagem que precisa pensar, é um trabalho muito grande que tem que ser feito. Mas tem que ser feito. Mas tem que ser, não dá para empurrar embaixo do tapete. Não. E assim, começa, né? Você vê que, de repente, do nada, fazem um TEDel na televisão, que vão fazer. E depois, do nada, acaba, você não ouve mais falar nada. Ninguém faz. Só foi o carnaval mesmo, né? E ninguém faz nada. Né? Com certeza. Já ouvi falar assim, já ouvi aqui em Piracicaba chegarem para mim e falarem. Para a gente, era muito interessante que comunidades terapêuticas fechassem. Mas por quê? Porque comunidades terapêuticas dão muito trabalho. Mas aí a não recuperação dá muito mais trabalho. Falo, então fecha tudo e a gente pega todas essas pessoas que a gente está ajudando e bota na rua. Não. Coloca mais um monte de morador de rua. Não, é desumano. Né? Eles cruel. não conseguem enxergar esse lado. E a dificuldade que nós do terceiro setor temos em cuidar disso. Com certeza. Então, nossa, é um sonho. Eu que sei. assim, a gente está engatinhando muito. Eu falo que eu brigo muito, eu falo para meus meninos, brigo muito pelos meus meninos, porque a gente... Vocês estão com quantos hoje? Quantos meninos lá dentro? 37. Claro. Bastante meninos. Sim. Alguns já estão na ressocialização, alguns já estão trabalhando. Eles ainda continuam lá mais um tempinho até eles conseguirem montar a casinha deles, tudo, né? Conseguirem ir embora. Então, é que a gente faz essa parte também, né? A gente tem essa parte de eles começarem a vida deles de novo, mas tendo a gente ainda ali como um respaldo. O que eu faço? Me ajuda, gente como assistente social, me ajuda, o que eu faço com o meu primeiro salário? O que você acha que eu faço? Vou receber tanto? O que eu faço? Então, porque... Pro dependente químico, é difícil o dinheiro. Muito difícil.
É difícil. A gente muito. vê como difícil somos. lidar com o dinheiro, né? Exatamente. Como somos a internação voluntária, muitos. Primeiro pagamento de um auxílio-doença, por exemplo, que alguns estão trabalhando e se afastam, né, pelo INSS, primeiro pagamento vão embora. Então, eles têm essa dificuldade. Mas a gente tem aqueles que eles realmente querem. Então, a gente faz esse trabalho social com eles, de estar reinserindo e ajudar eles, né? E a gente vê alguns, tem um rapaz que ficou com a gente há mais de 8 anos atrás, e eu brinco com ele, eu fui sua primeira contadora, né? Hoje ele tem a empresa dele, e quando ele começou, ele dava todo o dinheirinho para mim, eu guardava para ele numa continha, a gente fazia um caderninho. Então eu brinco com ele até hoje, falo, fui sua primeira contadora e deu certo. Super certo. Ele está sóbrio até hoje, tem a empresa dele e sim, é gratificante você ver que ele conseguiu. Então, consegue. Mas alguns têm esse suporte e quem não tem? É, sim. E eu queria te perguntar, aproveitando, Cláudia, eu imagino as barreiras, as dificuldades que os dependentes enfrentam para procurar ajuda. Né? Você que está lá há 16 anos, disse que alguns, no primeiro salário, escapam e voltam, né? Sim. Recaem. Sim. Você conta para nós alguns relatos e quais as principais barreiras que, dentro da sua experiência, você percebe que os dependentes têm para procurar ajuda, para se render a um tratamento. A principal barreira é de admitir que ele é um dependente. Né? De admitir. Admitir sua impotência. Exatamente. Conhece o passo, né? Eu estudei um pouquinho. Então, como que é o passo 1, Cláudia? Admitir que somos impotentes perante o álcool e a droga. Admitir. Então, é a admissão de que você é impotente perante aquilo. Então, esse é o mais difícil. Porque o resto fica fácil de você fazer. Agora, você admitir e você ainda procurar ajuda, é mais difícil ainda. Você se internar. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde diz que o tratamento para um dependente químico deve ser de 1 ano. Então, chega para um dependente químico, né, um dependente de álcool e droga, e fala assim, você vai ficar 1 ano internado. Ninguém vem. É verdade. Né? Então, assim, daí chegou-se a um meio termo ali e as comunidades colocam ali 6 meses. Alguns a gente consegue fazer com que eles fiquem até 1 ano. Né? E a gente tenta, vai trabalhando para que ele fique. Porque realmente, assim, 90 dias é para o organismo estar se limpando das drogas. 60 dias, 6 meses, é para o corpo não sentir mais a necessidade da droga. Então, é aí que ele vai começar a viver sem a droga. Então, ainda é cedo para ele ir embora. Então, se a gente consegue embutir isso na cabeça do dependente e ele conseguir ficar por mais um período, seria maravilhoso. Nem sempre a gente consegue, tanto que a taxa mundial de recuperação é de 1%. Nossa. É muito de baixa. De cada 100 é 1%. É muito baixa. Muito. Muito baixa. E a gente vê isso diariamente. Ô, Cláudia, qual é o papel que os amigos e familiares têm em toda essa conjuntura de detectar, de encorajar, de estar lado a lado apoiando e depois que o tratamento teoricamente foi concluído, depois de 1 ano, fazer o monitoramento? Como é o papel que você pode render aos familiares e aos amigos? Tá. Primeiro, se eles conseguirem, né, fazer a abordagem e eles aceitarem o tratamento, porque existem vários tipos de tratamentos, né? Existem aquelas pessoas que precisam apenas de um tratamento ambulatorial, né? Então, num CAPS, no CAPS AD, um psicólogo, um psiquiatra, ele consegue, ou até mesmo no grupo, né, de NA e AA, ele consegue ficar sóbrio. Mas existem os casos que eles precisam sair por um período da sociedade, né? Do convívio familiar. Porque não é pelo amor que se recupera. Né? Porque todo pai, toda mãe ama os filhos. Então, se fosse pelo amor ou pelo bifinho em casa,
Ninguém usa droga. Então, infelizmente, é pela dor. Pela dor. Então, é a hora que ele está com muita dor, que ele está na rua, que ele já não aguenta mais, é a hora que ele vai procurar ajuda. Qual o papel da família e dos amigos? Sempre estar ao lado. É muito importante, quando a gente faz esse trabalho, que a família esteja do nosso lado. Mas é muito difícil que a família esteja ao lado. É muito difícil, né? É muito difícil. Muitos a gente até entende, né, que já estão cansados por muito tempo de uso, por sofrerem muito, já estão todos falidos, né, psicologicamente, financeiramente, então acabam É um problema que arrasta deixando todos. mesmo, E outros que você aconselha, né, como que deve ser feito o tratamento, e a família faz totalmente ao contrário. Aí o dependente, aí você fala não aqui e a família fala sim lá. Ah, não. Não funciona. Quem que eles vão ouvir? A família. Aí eles vão, não fica 2 dias, recai, volta de novo. E não é isso que a gente quer. Eu falo para eles, eu amo vocês, mas eu detesto ver a carinha de vocês de volta nessa porta. A não ser que seja para me mostrar o carro novo que vocês compraram, a casa que vocês construíram, mas não chegar recaído novamente. Então, a minha briga, os meus nãos, é para que vocês não voltem, porque é muito, muito mais... a sensação de impotência da gente que trabalha, que está lá na frente de trabalho, é muito grande. A gente sabe que não depende da gente, a gente faz o trabalho correto. A gente sabe que, infelizmente, eu falo infelizmente, porque se dependesse de todo um contexto, seria muito mais fácil, mas, infelizmente, depende deles, só deles, né? De eles realmente quererem fazer a recuperação. E, para isso, a gente precisa da família e dos amigos. E quando eles saem do tratamento, o que a gente aconselha durante o tratamento, mas que assim, se eu falar para você que nem 1% das famílias fazem, é a família também fazer um tratamento para ela saber lidar com o dependente a hora que ele sair. Então, é ele participar de um amor exigente, de um Naranon, porque senão ele não vai saber lidar com o dependente. E aí vai ser a hora que vai acontecer tudo de novo. O ciclo permanece, né? Permanece. Cláudia, você falou de tratamentos. Pode abrir para nós um pouquinho mais quais os tratamentos disponíveis para pessoas com dependência em álcool e se há um tratamento diferenciado para dependentes de drogas? Tá. O tratamento basicamente são os mesmos. Geralmente os alcoólatras, no início, eles necessitam de tomar algum tipo de medicação justamente por conta dos delírios, dos tremlins, das alucinações, das convulsões. Mas isso também durante 30 dias, no máximo. Depois eles já voltam ao normal. Eu tive um pai alcoólatra e quando ele parou de beber, ele não conseguia ficar sentado numa cadeira. Que ele tremia inteiro, né? E isso foi passando depois. Então, então, o que existe? Primeiro, como eu falei, o ambulatorial, né? Onde ele vai procurar ajuda quando a dependência ainda está no começo, ela não é uma dependência tão séria, tão grave, você consegue, através de psicólogo, de psiquiatra, de terapeutas, você consegue fazer com que o dependente consiga ficar sóbrio. E os grupos também, de NA e AA, são importantíssimos. Tanto para aqueles que conseguem ficar sóbrios só no grupo, ou quanto aqueles que precisaram de internação, o tratamento deles fora da instituição são os grupos de autoajuda. Então, isso é muito importante. Agora, aqueles que já estão num caso mais grave, eles necessitam de internação. Né? A gente ouve, né, falar também que hoje, desde 2019, existe a lei da internação compulsória, né? E aí qualquer pessoa pode solicitar hoje a internação de alguém, desde que você esteja vendo que ele está correndo risco de vida ou colocando a vida de alguém em risco, né? Você pode fazer essa solicitação. Antigamente não podia, né? Hoje pode. Mas isso é em último caso. Eu, particularmente, Cláudia, não sou muito a favor. Né? Porque se a programação ela já diz que você precisa admitir
né, que você perdeu e que você precisa de um tratamento, aí você pega a pessoa e leva ela compulsoriamente, né? Mas, infelizmente, existem pessoas que necessitam que seja dessa maneira. Perdeu o senso, né? Exatamente, ele já não tem mais a noção, dependendo da droga que ele usou, ele já começa a apresentar os transtornos, né? A bipolaridade, a esquizofrenia, então existe essa necessidade, então. E o dia a dia, com 16 anos à frente, o tratamento ainda oferece desafios importantes em cada caso, Cláudia? Muitos, muitos, muitos. Cada um é... Não dá para você falar, fulano é igual... Não. São vários desafios, todos. Né? São desafios familiares, são desafios de personalidades, a gente tem pessoas, né, que quando retornam a gente percebe, porque ela é uma doença progressiva. Então, cada vez que ele retorna para um novo tratamento, a gente já percebe que ele já não é o mesmo. Ela é progressiva e degenerativa? É. Progressiva, incurável e fatal. Então, quanto mais você... Porque como ela é progressiva, você vai cada vez usando mais. O alcoólatra, cada vez ele bebe mais. Né? O alcoólatra, ainda no final do seu uso, com menos quantidade, ele já tem um efeito maior. Né? Porque o corpo já está mais debilitado. Sim. Né? Agora, a droga, ela vai exterminando os neurônios, ela vai acabando realmente com aquilo que o ser humano tem. Então, você vê casos assim que você fala, gente, eu tenho caso lá que foi e não voltou mais. Sim. O cérebro não volta mais. Não voltou mais. Não volta mais. Não conseguiu a recuperação Não consegue plena. a recuperação. Mental, não. A física, sim. A física, em 30 dias, está todo mundo lindo, né? Mas a mental, tenho muitos que não. Tem muitos que não. É preocupante, né, Cláudia? Muito, muito. Cláudia, você falou do amor exigente, do Naranon, e eu trago para você a seguinte pergunta: como o apoio dos amigos e familiares, e você disse que pode ser instrumentalizado por conta desses grupos de apoio, como funcionam esses grupos de apoio? Como eles ajudam amigos e familiares a lidar com os dependentes de álcool e drogas? O Amor Exigente e o Naranon são grupos formados por familiares de dependentes. Então, na sua formação, eles também trabalham em cima de 12 passos, mas para os familiares. Né? Então, é todo um diferencial. Então, ele vai ensinar a família a como lidar, a como falar o não. Porque nós, né, eu falo de mim, eu como mãe, né, como esposa, é difícil você falar um não. Sim. Com certeza. Né? Então, E eles têm um poder de persuasão maior, né, Cláudia? É um fato? É um mito? Não é mito, é fato. É fato. Eles têm um... Ou 171 deles... Eles sabem onde o nosso calo aperta, muito aguçado, né? Sim. Então, o poder de manipulação. A manipulação, o poder deles de manipulação é enorme. Então, é por isso que se a família participar do grupo, ela vai estar preparada para isso. Ela vai estar. Eu tenho famílias lá que eu conheço que elas participam, então elas estão preparadas para o não. Não, aqui, enquanto você não fizer, você não volta. Aqui você não entra. Porque muitos, se a família falar, não, aqui em casa você não entra, na rua ele não vai também. É o momento que a gente consegue continuar com o tratamento. Sim, com certeza. Hoje em Pira tem Naranon e tem Amor Exigente, Cláudia? Tem sim, tem. Se a gente puder direcionar os internautas que estão acompanhando o nosso programa, com certeza vai ter muitos acessos aqui. O programa fica... é um programa atemporal, né? Como você direciona? Onde eles buscam o Naranon e o Amor Exigente? Então, tem alguns bairros. Então, se a pessoa entrar nas redes sociais e colocar, né, Amor Exigente, vai mostrar, Amor Exigente em Piracicaba, vai mostrar em todos os bairros a localidade que tem, endereços, horários, e o Naranon também. Tem alguns que na própria sala de AA, de NA, no mesmo prédio, né, tem
as duas, tanto para o dependente quanto para o familiar. Quem tiver dúvida de acessar, pode procurar você na Casa Dia por algum e-mail. Pode. A gente coloca sim. no final do programa, certo, então, né? Claro. Para poder procurar essa ajuda que muitas vezes, quanto mais informações, sim, melhor, né, com Cláudia? certeza. A pessoa já está tão debilitada emocionalmente que não consegue nem fazer uma busca muitas vezes, Não, né? exato. Cláudia, eu queria perguntar para você se o tratamento ele varia para criança, para idoso, para adulto, inclusive para homens e mulheres. É um tratamento diferenciado? Então, na verdade, não são. Né? O tratamento é igual. Na adolescência, né? Nos jovens, nos adolescentes, crianças, que hoje em dia também já estão fazendo uso, a gente, né, eles devem tentar primeiro o tratamento ambulatorial, porque ele está no início, né, do uso. Mas os adultos e os idosos, o tratamento são os mesmos. O que a gente tem de dificuldade com os idosos hoje? Isso é uma problemática muito grande, porque as comunidades terapêuticas não podem receber dependentes com mais de 59 anos. Ai, que dificuldade. E as ILPIs, que são os lar de idosos, não recebem enquanto eles não fizerem o tratamento. E aí? O que a família faz? Qual a alternativa, Cláudia? Não tem alternativa. Não há possibilidade de se abrir uma OSC para 59 mais? Não. Então, essa briga, assim, essa briga tá grande porque como é que a família vai fazer com esse dependente de álcool, de droga, de 60 anos? E tem muitos casos. Eu mesma conheço. Sim. Conheço. E as ILPs não podem pegar, porque como que a pessoa tem que primeiro fazer o tratamento de dependência química? E a gente não tem essa autorização, a gente não pode receber. Gravíssimo. Então, o idoso está tendo uma grande dificuldade por conta disso. Agora, o jovem e os jovens também, menor de 18 anos, tem que também procurar instituições específicas para essa idade, porque eles vão ter que ter um acompanhamento. Nós temos em Piracicaba, Cláudia, específicas para menores de 18? Não conheço. E não você conheço. tem conhecimento para trazer para nós? Há uma incidência significativa De menores? Muito. Qual a Muito. alternativa, então, que os pais podem... Então, tem que procurar fora da cidade. Né? Procura o CAPS, tem o CAPS de adolescente, né? Que fica na 15, se eu não estou enganada, perto do SEMAI. Tem o CAPS de adolescente, até a assistente social do fórum, para ver se eles conseguem encaminhar para algum tipo de tratamento. Porque o adolescente ele tem que ter um tratamento diferenciado, né? Ele tem que ter um acompanhamento... porque ele tem que estar estudando. Então, tem que ser tudo diferenciado. Agora, o adulto e o idoso, aí a gente consegue fazer o tratamento igual. O adoecimento físico, o adoecimento psicológico, você disse que o físico é perfeitamente reabilitado. Sim. Mas o adoecimento psicológico, derivado da substância, a manipulação... uma argumentação mais afinada, eles permanecem depois de 1 ano de tratamento também, Cláudia? A manipulação, sim. A manipulação, então, aí sim. Você está lidando com uma pessoa que continua com esses traços. Continua. Então. É isso que a gente consegue... consegue não, tenta tirar deles, que é um defeito de personalidade que eles adquiriram com o uso. Por conta do uso. Então, ele adquiriu esse defeito de personalidade. É muito difícil de você tirar isso. É uma das partes mais difíceis. Porque o físico... Não é um mito, né, O físico é a coisa mais linda, né? 30 dias eles já estão tudo gordinho, bonitinho. Eu até brinco com eles. Falo, vocês chegam assim e depois vocês vão embora assim, né? Então, 30 dias já está tudo bonito. A família já vem, já vê, já volta o brilho, né? Porque eles chegam sem brilho no olhar, com aquele olhar parado. Eles chegam sem vida. Né? É uma pessoa que anda e fala, mas não tem vida. Parece que não tem vida dentro daquele corpo. Então, com 30 dias, você já começa a ver essa diferença. Mas a manipulação... Continua.
Eu brinco com eles que assim, eles vêm conversar comigo, eu falo, gente, é o mesmo roteiro, eu acho que vocês estudam, vocês vão passando um pro outro, só muda o personagem. A mesma novela, né? Só muda o personagem. E você já tá amadurecida já, né? Já. Já manjou. Nossa, né? já. Nossa, são 16 anos ouvindo é até bonito de ver. Mesmas eu fico lorotas. encantada, assim. Cláudia, quando a gente fala de... A Cláudia é um cérebro pensante, uma assistente social ativa, presidente de uma entidade respeitada. Se nós lançarmos um desafio, Cláudia, vamos pensar numa estratégia eficaz para trazer para Piracicaba. Vamos trazer luz para Piracicaba. Qual é a receita do bolo da prevenção? Que estratégia eficaz? Cláudia, na minha época, quando eu era criança, nós pegávamos a caixa de leite e tinha imagens sombrias do consumo do cigarro. Né? Sim. A própria caixinha nós tínhamos isso e a gente ia no supermercado para ficar olhando as imagens e falar, nossa. E hoje, os apontamentos mais recentes noticiam que essa estratégia surtiu efeito. Naquele momento, retrocedeu o uso do cigarro. Sim. Agora, diminuímos essa estratégia e o uso do cigarro novamente ascendeu. Estamos falando de cigarro. Quando a gente fala de álcool e drogas, o cérebro pensante que é a Cláudia Maria, qual é a estratégia que a gente pode desenvolver para fazer uma prevenção eficaz? A prevenção ela tem que vir desde a infância. Então, assim, até enquanto eu estava pesquisando esse final de semana, eu estava lembrando do meu filho, quando ele estudava, tinha acho que 8, 9 anos, ele fez o ProErd. Meu filho tem 29 anos hoje. Eu ainda, a hora que eu estava pensando, eu falei, nossa, mas como que era o nome daquele projeto que fazia? E eu mandei a mensagem para ele, ele falou, é ProErd. Ele falou, mãe, se você quiser, eu canto até musiquinha. Então, veja como surtiu efeito. E ainda existe, é eficaz. Sim, porque ele tem 29. Aí, a hora que ele cantou a musiquinha no WhatsApp para mim. Daí eu falei, gente, então, olha como surtiu efeito para ele, que 20 anos depois... Ele lembra até da música. Sim. Né? Então, a prevenção na escola é essencial. Desde a primeira série, porque as crianças entendem. A gente não tem que falar sobre sexualidade? Sim. Então, a gente tem que falar sobre a dependência química. Quais os maus que elas trazem. Né? A dependência do álcool. Porque hoje, muito mais cedo, eles começam no álcool. Muito acessível. Muito mais cedo. Eu fui o ano passado dar palestra para 2 turmas numa escola aqui de Piracicaba. Uma era, acho que, a 8ª série e o outro o 3º ano já. E era nítido aqueles que já faziam uso. Inclusive, um dos alunos, ele ficou trancado no banheiro. Nossa. A diretora da escola, a coordenadora da escola falou, Cláudia, aquele que a gente queria atingir, ele não participou, ele ficou no banheiro. Eu falei, ele foi atingido. Porque a porta do banheiro dava onde eu estava, e eu estava no microfone. Eu falei, ele ouviu tudinho que eu falei. Então, surtiu o efeito. Ele só não quis estar presente aqui. Então... Ele não encarou. Não. Então, é muito cedo. Então, assim, eu acho que o principal da prevenção é você começar na criança, porque é o futuro deles que está em jogo e eles têm que entender que o álcool e a droga não traz nada de bom. Porque a sociedade mostra o contrário. Sim. Né? A sociedade mostra. Muitos artistas mostram o contrário. Né? Então, televisão, as redes sociais, os amigos, você vai, né, já começa com 14, 15 anos ir para a baladinha, já tem agora aquelas barrigudinhas que eles chamam, né? Colorida. Copão. Gente, é uma cachaça, é 46% de álcool. Tá bebendo álcool de limpeza. Exato. Então, a gente precisa embutir isso. E a hora que meu filho contou isso, eu falei, gente, surte efeito. Surte efeito. Então, precisa ter isso. Porque nas redes sociais, assim, ó, na televisão a gente não vai ver isso. Não. Não vai ver. Porque ainda hoje eu estava conversando com os meninos lá, falei, como é que eles vão fazer alguma coisa contra a bebida? É a mesma coisa que a indústria farmacêutica, a indústria da bebida, são, assim, muito fortes. Quem é que vai falar contra a bebida?
Não consegue falar. Patrocinador das melhores festas são as bebidas. A gente escuta hoje os maiores hits sertanejos Oi Balde, né? Desculpa a cara de pau, mas deu vontade. O outro, eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar. Exatamente. Né? Então, hoje há um incentivo. Exato. Né? Eles fizeram isso, né, com cigarro, né? E isso incentivaram os grandes artistas de Hollywood isso, com cigarro envoltos na fumaça, e né? depois, quando eles tiraram essas propagandas do cigarro da televisão... Lembra do Marlboro, o cavalo correndo? Sim, lembro, Arizona. Não é Hollywood, mas é um sucesso, né, Danilo? Não é? Lembra? Tinha. Então, e surtiu efeito. Porque se a gente vai hoje, por exemplo, num restaurante, quando começou a proibir as pessoas de fumarem dentro de um restaurante, dos ambientes fechados, se você prestar atenção, hoje tem muito menos jovens fumando. Então, foi comprovado que diminuiu muito depois dessa proibição. Muito. Então, deveria ter a mesma intensidade com o álcool. Eu acho que daí surtiria um efeito, mas infelizmente então seria educação e conscientização. Exatamente. Se a gente não consegue fazer no macro, a gente consegue fazer com as crianças. Sim. Então é muito válido o GCEP, que a Guarda Civil Municipal faz, o PROERD, que é a Polícia Militar. Exato. E até uma apostila para incluir na educação, no currículo escolar, né? Tem nas empresas, né? Que na semana da CIPAT também geralmente tem o dia que tem a palestra para prevenção de dependência de álcool e drogas. Também existe. Então, eu acho que a prevenção a gente tem que começar cedo já. Porque é cedo que eles vão começar também a beber e usar droga. Porque é cedo, né? É cedo. E, inclusive, a vigilância, né, Cláudia? Porque a gente vê grandes festas municipais com acesso amplo para jovens, né? Para que eles consumam a bebida, pelo menos, né? E ficam totalmente embriagados, menores de idade, com amplo acesso, né? E os jovens hoje são todos muito desenvolvidos, né? Não tem cara de jovens de 15, 16 anos, né? Eles parecem adultos já. Então, hoje em dia, né? Quando houve a lei, né? De proibição, né? Que é a lei anti-álcool, onde você ia, tinha, até no mercado... pedia, não, né? Houve sim. Houve a lei da ressaca para você votar na eleição. Sim. Houve um combate, né? E agora não tem mais, porque os nossos jovens estão tudo com cara de adulto e ninguém pergunta. Se você fica tem cômodo, 18. Né? Então, é interessante não vender, perguntar, né? Lógico. Cláudia, quando a gente fala... nós estávamos falando dos grandes hits sertanejos que incentivam a banalização do consumo do álcool, né? E a música fala, só vou beber mais hoje e amanhã eu vou parar. Né? Isso é um mito, por exemplo. Sim. Esse é um mito. Vou beber pra caramba. Para quem tem a doença, sim. E aí, quais outros mitos no uso de álcool e drogas que você pode hoje dizer, isso é mito, isso também é mito, não caia nesse golpe, que não é só hoje, amanhã você não consegue parar. Sim. Existem alguns outros mitos que o dia a dia apontou para você? Porque se você tem a predisposição da doença, né, o primeiro gole e o primeiro baseado vai te levar ao resto da sua vida. Então, e você não tem como você saber se você tem a predisposição da doença ou não. É algo genético hoje constatado? É genético. Constatado? É genético e eles falam que até a sua quarta geração. Né? Então, você pode ter um pai alcoólatra, aí você não ser alcoólatra, mas você pode ter o seu filho alcoólatra, aí você pode ter o seu neto alcoólatra ainda. Então, é uma vigia constante. Sim. Né? Então, é genético, é comprovado pela Organização Mundial da Saúde. Que coisa séria. Muito. Nossa, essa informação eu não tinha, Cláudia. Então, você tem que evitar o primeiro gole e você tá lá no meio dos amigos, só dá um traguinho só. Evita. Você não vai ficar mais bonito nem mais feio se você e não vai fazer parte não. do clubinho não. também. Eu até li esse final de semana assim, inventa a história, hoje estou dirigindo, ou hoje estou tomando remédio. Então, meu falecido marido, ele era dependente, faleceu com 26 anos de sobriedade. Quem? O meu falecido marido. Sério? Eu não sabia. E ele falava, às vezes, tinha lugar que a gente ia e as pessoas ofereciam bebida, né, alcoólica, e quando ele não queria falar, né,
ele falava assim, não, hoje eu estou tomando antibiótico, eu não posso. Né? Tinha dia que ele era de boa com a doença dele, né? Então, tinha dia que ele falava, se eu começar a beber agora, você não vai dar conta. Você não vai ter cerveja suficiente aí para mim tomar. Porque eu sou um alcoólatra em recuperação. Então, né, ele tinha esse jogo. Então, os adolescentes, façam a mesma coisa. Evite o primeiro gole. Evite o primeiro gole, evite o primeiro baseado. Evite o primeiro trago. Cláudia, existe uma relação entre álcool e drogas? Há uma porta de entrada para vícios? Há um trânsito mais comum entre o álcool e alguma droga? Você pode contar isso para nós? Isso é um mito também? Não é um mito, geralmente sim. Geralmente aquele que toma o primeiro gole leva ele ao uso da droga. Mas também temos aquele que só usou a droga e nunca bebeu. Então, por isso evite o primeiro gole e o primeiro trago. Evite o primeiro gole e o primeiro trago. Exatamente. Cláudia, hoje a gente tem a modernidade no tratamento, modernidade de informações rápidas, a indústria farmacêutica aí aliada em muitos casos. O que você pode trazer para nós? Há algum avanço significativo, substancial, que a sua experiência aponta para a gente trazer de informação para os internautas no tratamento? Então, eu até fui pesquisar um pouquinho, porque todo ano eles mudam muito, né? E o último estudo da Organização Mundial da Saúde foi feito em 2021. Esse foi o último. Não é tão distante, né, Não, Cláudia? Em 2021, nós tivemos um aumento de 23%. Só que foi detectado que só no ano de 2021, 296 milhões de pessoas fizeram uso de droga. Número grande. 296 milhões, é muito. No Brasil, em 2021, foram realizados na rede de saúde, na rede SUS, 400 mil atendimentos. E você acredita que foi um número subnotificado por conta da pandemia, que muitos estabelecimentos estavam fechados e as pessoas com dificuldades de sair de casa? Com certeza. Eu acho que agora, assim, vai refletir maior. Muito mais, né? Porque 2021 a gente ainda estava no meio da pandemia, né? Então vai ser um número muito maior. Eu acredito que sim. No Brasil, por exemplo, em 2021, 400 mil foram atendidos pela Rede SUS. Isso só na Rede SUS. Então, assim, não foi constatado ainda as pessoas que estão em comunidades, em clínicas, em voluntárias. Isso não. Só atendimento de CAPs AD, né? Só que existe no Brasil 2.800.000 usuários em 2021. Nossa, é bastante. Isso quer dizer que então, eles os dados atenderam? não batem, né? Isso quer dizer que eles atenderam? Nem 15%. Não. Os dados não batem. Então, é uma coisa assim que você fala, meu Deus, é absurda. O atendimento é mínimo. Então, quando se fala que é 1% de recuperação, como é que vai ter mais do que 1% de recuperação? Ah, sim, com certeza. Né? Se só 15% em 2021 recebeu algum tipo de atendimento, é muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. Mas, e ainda, aí 2023, a ONU falou que foram 300 milhões de pessoas que fizeram uso. Ah, subiu muito. 2023. Então, é aquilo, né, que a gente acabou de falar. O próximo vai ter muito mais. Muito mais. Muito mais. Com certeza. Cláudia, a gente viu recentemente a popularização, se nós podemos usar esse termo, do uso dos vapes, né? Que é vape que fala? Vapor, tem vários nomes, né? Que é o cigarro eletrônico. Um amigo presenteando o outro, um mais colorido, um outro com outra essência. Sim. E eu, Carolina, notei que a resposta das organizações de saúde não foi tão rápida quanto a popularização do cigarro eletrônico. Sim. Demorou um pouquinho para a Anvisa proibir, demorou um pouquinho para matérias se tornarem bastante populares, sair na imprensa, né? Você que está acompanhando de perto, você acredita que as organizações de saúde estão conseguindo acompanhar a velocidade das tendências de consumo de drogas e álcool? Não. Não estão conseguindo. Está muito veloz, não. né?
Está muito, muito rápido. E as políticas públicas, elas estão vindo lentamente, né? Estão vindo lentamente. O problema do uso do álcool e da droga tem que ser visto como um grande problema. Porque nós estamos perdendo nossos jovens. Né? Os nossos jovens, o nosso futuro. Então, tem que ser feito alguma coisa e rápido. Rápido. E a gente não tem nós que estamos nessa área, a gente não tem esse respaldo, né? Em outras áreas também, a gente sabe que as pessoas do CAPES, o ambulatório na rua também, que faz esse trabalho, é todo um trabalho que está ali, mas a gente está engatinhando, né? O processo é devagar com o aumento que tem, a gente vê pelos moradores de rua. O tanto que aumentou. Aumentou muito. Muito. E não é da pandemia. Foi de antes da pandemia. Sim. Então, a gente precisa ter uma ação muito mais rápida. Muito mais rápida. Cláudia, você pode citar para nós algum exemplo de iniciativa que você tenha visto de perto, seja em outra cidade, em outro país? Citar que esse exemplo foi um exemplo de combate mais efetivo para que a gente consiga superar esse desafio? Então, eu vi algumas formas que aqui ainda no Brasil não tem. Né? No Brasil, um deles que tem já fora do Brasil também, eles conseguiram colocar aqui. Eu vou até colocar aqui de novo. Fique à vontade. Não falar nada errado. Muitas perguntas, né, Cláudia? Só para não falar errado, porque são algumas nomenclaturas diferentes. Que é o ProERD, o CIPAT, que eu já falei, e tem um programa de prevenção que chama Também se Ensina. Também se ensina. Prevenção Também se Ensina. Ele nasceu em 1996. Então, é muito tempo, né? Só que aqui em Piracicaba ainda não está sendo, ele não está sendo realizado. Ele teve, em dezembro de 2023, ele foi apresentado para Piracicaba. É um programa de qual esfera? Ele atinge as escolas. Né? Então, e são os próprios alunos que vão fazer esse estudo e que vão agir, e também os educadores, os diretores, trabalhar diretamente. Então, eu achei muito interessante isso, e é um trabalho que desde 96, gente, e que a gente ainda não está fazendo. Então, veja a lentidão que está de uma coisa... Para refletir para nós. Exato. Né? Tem algumas cidades, isso daí foi do estado de São Paulo, tem alguns lugares que eles já estão desde 96 fazendo. Então, já consegue um trabalho, né? Sim. Agora, para nós, de 96, só foi apresentado em dezembro de 2023. Há pouco tempo. Quando nós vamos colocar em prática isso? Muito pouco tempo. Então, precisa Prevenção também se ensina. Prevenção também se ensina. Ficar de olho no projeto, vocês aí que gostam de trazer novidades, conversar com a Cláudia, quem sabe consegue colocar em Piracicaba, né, Cláudia? Seria ótimo. Seria bem ótimo. Bacana. A gente está caminhando para o finalzinho, Cláudia, e eu queria deixar para você suas considerações finais. Se você puder contar um pouquinho, né, passar algum contato para quem tiver dúvida, quiser conversar com você, quiser um direcionamento de grupos de apoio, até mesmo uma vaga na Casa Dia, fique à vontade para suas considerações finais, tá? Tá. Eu peço para as famílias, né, para amigos e familiares de quem está passando por isso, que tente procurar ajuda. E quando o dependente de álcool, de droga, pede ajuda, sejam rápidos, que muitos deixam para amanhã. Então, a gente costuma dizer que eles mudam muito de ideia. Então, eu quero ajuda. Você pega ele naquele momento, não pega mala, não pega nada e leva aonde você achar que tem que levar. Né? Desde que você leve para um lugar que você veja que o seu familiar, o seu ente querido vai ser bem cuidado, vai ser bem tratado e que vai ter um tratamento adequado. Então, isso é o principal. Seja em qualquer lugar que você for levar. Né? Mas que seja rápido.
Se precisar de alguma informação, de alguma ajuda, pode entrar em contato lá com a gente encaminha. Hoje, qual é o endereço que você está, Cláudia, por Na gentileza? Rua Prudente de Moraes, 1416, no bairro Alto. Pertinho do Dom Bosco, Cidade Alta. Isso. 1416. 16, exato. E aí lá nós temos os coordenadores, que eles estão 24 horas na instituição, né? Podemos estar fazendo direcionamento, se alguém quiser ir lá e conversar comigo, como assistente social, para dar alguma orientação, algum familiar precisar, também estou à disposição. Estou todos os dias, só não estou de sábado e domingo lá. Mas de segunda a sexta-feira estou o dia todo lá. Pode ligar, pode nos procurar pessoalmente e dizer assim, ó, não é só a Casa Dia, tá? Nós temos outras aqui em Piracicaba. Se eu não me engano, nós estamos em 16. Então, assim, a gente tem, né, um leque grande. Vamos procurar todos, porque nós estamos todos na mesma luta. Todos né? na mesma luta. Não é só a Cláudia, não é só a Casa Dia, são todos, né? A gente sempre se ajuda um ao outro, porque a gente nós estamos todos na mesma briga para que o dependente consiga ter uma vida normal, né? E consiga ser inserido novamente na sociedade. Cláudia, obrigada por esse Imagina. bate-papo. Rendo aqui as minhas homenagens ao seu trabalho. Eu sei que é árduo, eu sei que das dificuldades que você enfrenta à frente de uma entidade que muitas vezes é mal compreendida pela população. Sim. Né? A população não tem essa concepção de que a adicção, é assim que se fala? É adicto, né? Adicção isso. é uma doença. É uma doença, Você exato. disse que é uma doença genética, hereditária. Sim, isso. É uma coisa muito séria. Acarreta impactos na saúde mental e na saúde física. Alguns desses impactos nunca mais são sanados. Sim. Quanto antes a gente conseguir conscientizar os jovens, quanto antes você que está aí na dúvida se você é um dependente ou não, procurar uma resposta, procurar um suporte, procurar um tratamento melhor. E a família e amigos são personagens importantíssimos de rede de apoio e de reestruturação desses dependentes na sociedade, né, Cláudia? Sim, com certeza. São os principais. Obrigada, viu, Cláudia? Imagina, as ordens. Muito obrigada. Até o próximo programa.